foi escondido debaixo de 7 chaves esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Eu me farei, então, saber às nações quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando, trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Vamos falar nesse vídeo um assunto muito importante que às vezes o povo não preocupa com isso. Mas nós, por exemplo, fomos chamados, assim como muitos ancestrais foram chamados no passado para desempenhar missões, ou fazer missões desempenhando a obra de Deus. O que eu vou falar neste vídeo é com respeito aos 3 concertos que Deus havia de fazer com o seu povo. O primeiro concerto que a gente encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, foi o concerto estabelecido em Moisés, ali no Egito, no Monte Sinai, que Deus estabeleceu com os hebreus, com o seu povo, o concerto, o velho concerto, o concerto da lei. Existe para trás o concerto que ele fez com Noé, e fez promessas a Noé ao sair da arca, mas não estabeleceu a Noé um evangelho, por exemplo, um código de leis. Pelo que fala a Bíblia, a Noé ele prometeu, mas não fechou nenhum concerto de regras e diretrizes com ele. Ele fez isto a Moisés, onde começou então o povo de Deus, os hebreus, depois de Noé. E nos dias que ele fez o concerto com o povo hebreu, através de Moisés, e deu as leis a Moisés, como todos sabemos, deu então um código sagrado a Moisés para que ele então dirigisse o seu povo, o povo de Deus, através daquele código que era a lei do Velho Testamento. E como Deus, em uma só coisa, ele faz às vezes 2, 3 coisas, em um só fato, um só acontecimento, às vezes ele faz 3 ou mais coisas de uma só vez. E lá nos dias de Moisés houve aqueles sinais, mas Deus não deixou de fazer um sinal do qual vamos falar nesta tarde. Entre outros sinais que ele fez, que é chamado de as pragas do Egito, que Deus fez através de Moisés, Deus enviou trevas sobre todo o Egito. Trevas de apalpar. Às vezes alguém diz, ou eu já vi pregar, que as trevas eram de apalpar, como uma pasta, por exemplo. Que isso, né? De apalpar significa de sair apalpando, pegando nas coisas para não cair, porque as trevas eram densas. E por que ele fez aquele fenômeno daquela escuridão ali?
Porque ali, aquela escuridão, aquelas trevas, separava a dispensação anterior com a dispensação que estava iniciando, que era a dispensação da lei. Não havia a dispensação da lei antes de Moisés. Abraão serviu a Deus cumprindo regras diárias, regras do dia a dia. Mas Abraão não ganhou, não recebeu de Deus um código sagrado escrito como sendo um evangelho, o evangelho de Noé. O evangelho, a palavra evangelho, significa boas novas, mensagem de boas novas, que era o evangelho de Cristo. Mas Noé, ele até pregou, não foi um evangelho, pregou umas más novas, e não boas novas, mas más horas, mau tempo para o povo ímpio, porque ele anunciava o dilúvio. Este era o Moisés, era o evangelho de Moisés. Mas não era totalmente um código de ensinamentos. Assim é que a Bíblia nos fornece informações. E então Noé pregava o juízo de Deus sobre a humanidade através de uma inundação, através do dilúvio. Bom, e chegando a época de Moisés, quando Deus estabeleceu a lei dos mandamentos, a lei do velho concerto, aí então ele trouxe trevas, não só para assombrar o Egito, mas porque ali aconteceu a primeira Páscoa do Velho Testamento, realizada no Velho Concerto, foi ali, então, na saída do Egito, quando Deus enviava aquelas pragas, aquelas trevas. E então ali Deus estabeleceu o Velho Concerto, assim chamado, com o seu povo. E as trevas dividiram. Elas dividiram a dispensação anterior com a dispensação da lei que iniciava. Aquelas trevas foi dar um basta no viver do povo, na forma de procedimento de Deus para com o povo. As trevas escureceu totalmente, ficaram todo mundo sem luz, simbolicamente sem direção divina. Aí Deus estabeleceu o Velho Concerto. E o Velho Concerto da lei, ele se desenrolou até os dias de Cristo. E nos dias de Cristo, Jesus veio propor um novo concerto, uma nova lei, não mudando totalmente a lei de Deus, mas estabelecendo um novo concerto, uma nova dispensação, que foi a dispensação da graça, que está em vigor até hoje. E quando Jesus cumpriu aquilo que Deus esperava, para que ele mudasse a dispensação e também mudasse a sua lei, estabelecesse um novo concerto com o seu povo, então ele esperou o exato momento, estou falando de Deus, para que então assinalasse a divisão, o marco divisório que separava a dispensação da lei da dispensação da graça. E então, estando Cristo pendurado na cruz, cumprindo a missão de Cordeiro de Deus sacrificado ali, até que na noite de sua captura, ele rogou a Deus suando sangue, dizendo: ó Pai, eu sei que todas as coisas te são possíveis. Se queres, se puderes, passe de mim este cálice sem que eu beba. Jesus, o cálice era a captura dele naquela noite
e no outro dia a execução na cruz. E ele se amargou tanto que suou sangue, assim diz a Bíblia. Mas, como Deus nada podia respondê-lo, porque não tinha mais como respondê-lo, ele se manteve em silêncio. E ao silêncio divino, Jesus concluiu a sua oração a Deus dizendo: todavia, ó Pai, não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Deus não respondeu, ele teve dó de Jesus, mas não podia revogar a sentença. Faça-se, não faça o que eu quero. Ele queria parar com aquela história. Ele queria que Deus, então, dissolvesse aquela história de outra forma, ou resolvesse a situação do seu povo de outra forma, sem que ele fosse para a cruz. É isso que ele queria, ali naquele momento da aflição. E então ele foi para a cruz, e Deus enviou trevas literais, como foram lá no Egito as trevas. E ele então enviou trevas, que ninguém podia mais fazer nada. Deus interrompeu o andar, o agir da sociedade com as densas trevas, enquanto Jesus estava pendurado na cruz. Então, o novo concerto, a nova dispensação que iniciava, ela foi dividida da lei através de trevas literais. O povo entrou em pânico, mas nada poderia fazer, não tinha como fazer. Trevas densas, e Cristo pendurado na cruz, iniciando então a dispensação da graça, a obra redentora no sangue do Cordeiro. E a dispensação da graça, ela está em vigor até hoje. Às vezes ninguém fala disso. Eu, por mim mesmo, nunca me lembro de ver alguém falar na terceira dispensação. Eu nunca vi alguém falar. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que nós aprendemos de Deus, pela sua misericórdia, e também pelos seus planos com o seu povo. Então, quando nós estávamos confinados à beira de um rio, nos anos 93 para 94, ficamos lá à beira de um rio, morando lá por cerca de quase um ano. Por 8 meses e mais 2 meses, 10 meses. Assim estou dizendo. Lá Deus nos revelou por vontade dele, por planos dele. Nós não sabíamos por que estávamos indo para aquele confinamento. Ele não revelou antes, só nos mandou ir para tal lugar. E não foi fácil nós descobrirmos, por exemplo, o local. E fomos para um local desconhecido, que eu nunca havia andado por aquelas regiões, nem eu, nem minha família. E então lá Deus falou conosco, como falava no passado aos seus homens a quem ele chamou para obras relevantes. Ele falou na terceira dispensação, que seria a dispensação eterna, ou que será a dispensação eterna. Todas as demais dispensações, iniciando em Adão, elas foram temporárias, não foram dispensações eternas, mas dispensações temporárias, sucessivamente, uma sucedendo a outra. E também o concerto de Deus, o primeiro concerto da lei, não seria um concerto eterno. Às vezes, os ouvintes vão estranhar isso, mas é a realidade. Não era para ser um concerto eterno. Tanto é que Jesus veio
e o substituiu pelo novo concerto. Não foi Jesus que fez isto, mas o próprio Deus o enviou para então estabelecer outro concerto e colocar fim ao primeiro concerto. Não estamos mais no velho concerto. Ele terminou na cruz, quando iniciou um novo concerto de Deus com seu povo. E agora estamos à beira do estabelecimento do terceiro e último concerto de Deus com o seu povo. Anos se passaram, milênios se passaram, e chegamos à beira da dispensação, da terceira dispensação, do terceiro concerto de Deus com o povo, do qual Davi falou em Salmos 24. Ele diz: quem é este, o Rei da Glória? Ele não falava da glória lá do céu. Isso não precisava de Davi falar isso. Que na glória celestial, na dispensação celestial, dispensação não, nas dimensões celestiais onde habita Deus e a família angelical, vamos dizer assim, lá não precisava Davi dizer que ele habita lá na glória celestial. Davi não era uma criança. Só falava o que ele ouvia de Deus. E só cumpria o que Deus mandava. Assim como nós. Ou nós, assim como eles do passado. E Davi disse lá no Salmo 24: levantai as vossas cabeças, ó portas. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Entrar aonde? Que portas seriam estas? Que ele estava conversando com essas portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, Davi repetiu, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Davi sabia o que ele estava dizendo aqui. Ele, por revelação divina, ele foi, então, incumbido ou ordenado a dizer isto. Para que Deus entrasse no mundo com a terceira e última dispensação, chamada por ele de a dispensação da glória, onde o seu povo seria glorificado eternamente. E seria estabelecido um novo concerto de Deus com o povo também. Para isto, Deus precisava de portas abertas, para que ele entrasse a este mundo para fazer essa obra. E as portas seriam as pessoas que ele chamassem para as suas revelações. Levantai-vos, ó portas, portas de entradas, as vossas cabeças, ficai alertas. Levantai-vos, ó entradas eternas. Agora ele revela que as portas são entradas. Entradas aonde? Aonde Deus está pedindo que abra-se portas para ele entrar. Será que ele não está no mundo aí espiritualmente falando através de Jesus? Claro que está. E será que ele vai descer aqui, ele mesmo, o Senhor dos Exércitos? Nunca. O homem nunca o viu e nem o verá. Dizendo ele, se alguém me ver, certamente morrerá. E agora ele está ordenando, não está pedindo. Estava ordenando
aqueles chamados para receber as suas revelações. Levantai-vos, ó portas de entradas, falar tudo em uma só, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei do reino da glória. Ele que havia de entrar, ele que está vindo, trazendo a glorificação do seu povo, juízo sobre as nações, sobre os ímpios, e para isso precisava portas abertas para que ele entrasse com as revelações. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. A mesma coisa. E entrará o Rei da Glória. A mesma expressão. Quem é este, o Rei da Glória? O Davi dizendo, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, prezados ouvintes, vai iniciar a dispensação da glória. A dispensação da graça dará lugar à dispensação da glória, quando o Rei da Glória então entrará com seus juízos ao lado de Cristo, os dois trabalhando para as apurações e para o julgamento final. Aqui, em Apocalipse, o apóstolo João viu isto. Ele diz assim, eis que eu vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se a Palavra de Deus, e as suas vestes estavam salpicadas de sangue, e ele mesmo pisará o lagar no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus descendo em um cavalo branco, a brancura do cavalo simboliza e retrata pureza. A brancura do cavalo significa pureza. Jesus descendo com a espada para que então agisse em batalha contra as nações, e cujo nome é a Palavra de Deus. E os seus vestidos estavam salpicados de sangue, e no seu peito e na sua coxa um nome, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E ele mesmo pisava o lagar das uvas com seus pés, no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Irmãos, não é brincadeira. Jesus está vindo no furor e na ira do Deus Poderoso, não mais montado em um jumentinho, como ele iniciou seu ministério terreno, mas ele está vindo como Rei dos Reis, montado, e como general, montado em seu grande cavalo branco, cavalo de guerra, cavalo branco, conduzindo pureza e justiça. Tem os estudos dos 4 cavalos, cavalos vermelhos, amarelos, cavalo branco, cavalo preto. Mas não é o nosso caso agora neste vídeo. Este cavalo branco, Jesus descia nele. Não descia pessoalmente montado em um cavalo. Claro, ele está descendo simbolicamente agora, ele já amarrou o jumentinho, já terminou o tempo da graça. E ele está vindo não em jumento de carga. Ele não vai mais ser jumento de carga das nações. Jesus não vai mais andar em um jumentinho de carga, aí zombado pelas nações. Não. Mas ele está vindo em um cavalo branco para pisar o lagar das uvas. Lagar das uvas, irmãos, é mortandade, sangue. E ele mesmo pisará o lagar de uvas, no furor e na ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele que está vindo para estabelecer, então, o seu terceiro concerto
com o seu povo, e último, e também a última dispensação, a dispensação da glória, quando o seu povo seria justificado diante das nações e glorificado diante dele. E agora, irmãos, vamos para Ezequiel, né? Vamos para Ezequiel, onde Deus explica a respeito disso mesmo que estamos falando. Falando do seu povo que seria glorificado no final dos dias, aí eu vou ler só a parte que precisamos. E então farei com o meu povo um concerto de paz. Ezequiel 37, versículo 26. Então farei com eles, o meu povo, um concerto de paz, que será um concerto eterno. Parar aqui. O velho concerto foi estabelecido por Deus através de Moisés. Mas não seria um concerto eterno. Não seria. E o novo concerto, o Novo Testamento, foi feito, estabelecido por Jesus Cristo. O concerto da graça, dispensação da graça. Também não seria eterno este concerto. Ele seria estabelecido pelo terceiro e último concerto que Deus havia de fazer com o seu povo, o qual seria um concerto eterno para sempre. Está aqui. E eis que farei com eles, o meu povo, um concerto de paz, que será um concerto eterno. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, do povo dele, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando estiver o meu tabernáculo no meio deles, do meu povo. Amém. E eu farei com o meu povo um concerto de paz, que será um concerto eterno, e os estabelecerei em seu lugar, quer dizer, no reino, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando estiver o meu tabernáculo no meio delas. Amém. Eis aí o terceiro concerto, que seria um concerto eterno, quando então o reino de Davi seria restaurado, seria posto no meio das nações, seria entregue ao seu povo, o santuário no meio do seu povo, o seu tabernáculo, que é o tabernáculo de Davi, o reinado de Davi restaurado, estaria com o seu povo no meio das nações. E o que ele falou aqui através de Ezequiel, prezados irmãos, ele mostrou a João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse. E eu, João, vi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E Ezequiel diz, e ele diz por Isaías, por meio de Ezequiel: e o meu tabernáculo estará com o meu povo, o meu santuário. Quer dizer, falou do tabernáculo, que é o reinado, o reino é tabernáculo de Davi. E falou do santuário, onde estará também a Arca da Aliança. Onde estaria também a Arca da Aliança. E então João, nas suas visões, ele diz:
E ouvi no céu uma grande voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, está com 2000 anos que o povo de Deus vive lacrimando, vive chorando, implorando a Deus, abusados pelas nações, sem nenhuma decisão política. Quando entram na política, se corrompem. Então, Deus é inimigo da política nesse sentido, porque o servo de Deus, quando entra para as decisões políticas, podemos dizer que 100% se corrompe. Pelo menos 80%, 90% se corrompem. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque ele estabelecerá o seu reino, as nações dominarão o seu reino, os santos dominarão o mundo, o seu reino dominarão os demais reinos. E aí as lágrimas de seu povo serão então enxugadas com o lenço espiritual de Jesus Cristo. E o Senhor limpará de seus rostos, de seus olhos toda lágrima, e então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as velhas coisas se passaram e todas se farão novas. Amém. Ezequiel profetizou, Deus falando na boca de Ezequiel de entregar o seu tabernáculo ao seu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando estiver o meu tabernáculo no meio deles, no meio do povo em geral. Está no Brasil, no reino de Deus. E agora em Apocalipse, João viu a voz que dizia: eis o meu tabernáculo, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, Deus habitará com o seu povo. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima. E então já fala agora da vida eterna. A partir do reino, o povo vai sendo então se transformados em corpos imortais. Então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem morte, e nem dor que leve à morte. Amém? Está chegando tudo isso aí. Tudo isso está chegando entre nós. Agora, nessa dispensação final, vocês viram que no primeiro concerto houve trevas. Deus enviou trevas para paralisar, para ele começar com seu plano, com seu povo, que foi o plano da lei, através de Moisés. E agora, quando ele enviou Jesus para colocar fim ao velho concerto e estabelecer um novo concerto, Deus tornou enviar trevas espessas, imobilizando tudo. Por quê? Ali ele freou a situação. Ninguém pensava em mais nada. Ninguém. Freou. Não tem lei. Durante as trevas, acabaram-se a lei. Como que ia, às vezes, ministrar lei? Acabou. Findou. Ele ia começar de novo outra lei. E então, depois que as trevas foram embora, então a humanidade voltou ao seu normal, derrubada, destruída, derrotada pelo fenômeno das trevas que ocorreu
com Jesus Cristo pendurado na cruz, estabelecendo a dispensação da graça e o novo concerto da lei, da graça. O novo concerto, o Novo Testamento da graça, novas leis e também uma nova dispensação da graça. E ele nos falou que agora, na última virada, a virada eterna da dispensação da graça para a dispensação da glória, da dispensação da lei para a dispensação da glória, ele enviará trevas. Enviará trevas e também nos fez saber através da sua palavra, através da palavra dele dirigida a nós, que mostrou isto e incumbiu ao grande profeta de avisar sobre isto. Mas ninguém vê, ninguém importa, está todo mundo largado no mundão de iniquidade, de vaidades, ninguém quer saber de Deus. Então vamos ver Isaías capítulo 13, e a partir do verso 9. Deus avisando através do profeta: e eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os moradores dela. Porque naquele dia as estrelas dos céus não deixará, as estrelas dos céus e os astros, ele não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá tão logo ao nascer. Seria ali pelas 9 horas, mais ou menos, pelo que ele nos revelou em 93 a 24 anos. Vou ler de novo. E eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os moradores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros, ele não deixará brilhar a sua luz. E o sol se escurecerá tão logo ao nascer. E a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, dos grandes presidentes, dos grandes reis, grandes ditadores e etc. Eu farei então, abaterei a soberba dos tiranos. Farei naquele dia que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino. Pelo que farei estremecer os céus. Pelo que farei estremecer os céus. E a terra se moverá do seu lugar. Assim como o ébrio, por causa do furor da sua ira, da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá. E a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa da sua ardente ira. Amém. Amém. Vamos ler de novo? Esse aviso é para agora. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, como furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os moradores dela.
porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol escurecerá tão logo ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. E farei naquele dia que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino. Amém. Prezados ouvintes, o recado está dado. As revelações estão prontas, estão chegadas. O que está faltando é somente Deus bradar sobre esta nação para assombrar a nação, como disse em outra profecia: eis que o Senhor sairá do seu lugar com a sua ira. É outra profecia, para assombrar os moradores da terra. E os mortos do Senhor, e os mortos pelo poder do Senhor, serão multiplicados sobre a terra. Amém. Vou citar mais essa profecia, mais uma vez. Eis que o Senhor, eis que a espada do Senhor está inflamada. É o início. E descerá sobre as nações. Não. Eis que o Senhor sairá do seu lugar para assombrar as nações. Porque a sua espada está inflamada, e ela descerá sobre os povos. E os seus mortos, quer dizer, e os mortos do Senhor, quer dizer, mortos dele. Os dele não vão morrer, não. E os mortos do Senhor significa, entre aspas, entre parênteses, e os mortos pelo poder do Senhor serão multiplicados sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Obrigado.